Que a paz de Jesus esteja conosco. Nesse instante, iniciamos o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos conversar sobre cursos de doutrina espírita. Participando conosco, temos aqui Geraldo Júnior, do Centro Espírita Irmão Áureo, de Goiânia. Seja bem-vindo, Geraldo Júnior. Olá, muito obrigado. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Bem. Geraldo Júnior, nós vamos falar sobre cursos na Casa Espírita. Qual é a importância do estudo espírita para as pessoas? Renato, a doutrina espírita nos ensina que nós que estamos aqui na Terra vivendo, somos espíritos encarnados, somos espíritos eternos e que temporariamente nos encontramos aqui no planeta. Muito bem, esta noção que a doutrina espírita nos dá e também nos mostra claramente como é a vida no plano espiritual através dos próprios mortos, daqueles que viveram na Terra e ao morrerem, entre aspas, ao desencarnarem, retornam para o plano espiritual e vêm nos demonstrando, através de fatos, através de fenômenos que nós chamamos mediúnicos, como é a vida no plano espiritual. Pois bem, da forma em que a doutrina espírita nos mostra a vida no plano espiritual, Kardec nos diz no livro O Evangelho segundo o Espiritismo que o nosso ponto de vista muda completamente. Então, a maneira de nós enxergarmos as dificuldades, os problemas da vida, mudam a partir do momento em que nós entendemos que estamos aqui na Terra temporariamente. Aí, as dificuldades, as dores que afetam a todo ser humano passam a se tornar pequenas, uma vez que nós entendemos que nós estamos aqui passageiramente. O que é a vida na Terra, ainda que seja uma vida de 80, 100 anos, senão um minuto no relógio da eternidade. Nós, então, precisamos nos compenetrar desta realidade, que nós estamos aqui de passagem. Então, cedo ou tarde, nós retornaremos para a nossa verdadeira pátria, que é o plano espiritual. Então, quando nós enxergamos a existência aqui na Terra desta forma, os problemas passam a ter uma dimensão menor para nós. Passamos a enxergar a vida de forma mais conformada com as dificuldades, passamos a agir com alegria e passamos a nos conduzir como aquele que espera o momento de retorno para o plano espiritual. Então, esta é a razão, Renato, de nós estudarmos a doutrina espírita. Imaginemos que nos dias que passam, como é que se encontra a nossa humanidade? Então, o mundo passa por muitas dores, muitas dificuldades. Então, essa forma de enxergar a vida há de alentar o coração humano, há de dar uma nova razão de viver. Kardec diz que a maioria dos casos de loucura, de suicídio, ocorrem exatamente em decorrência do ponto de vista. O materialismo, Renato, é o oposto, a antítese da doutrina espírita. E o materialismo não chega a ser uma doutrina, mas uma ordem de ideias. O que preconiza o materialismo? O materialismo diz que com a morte do corpo físico, tudo se acaba. Então, essa maneira de ver gera no ser humano um desespero, um prejuízo, um desespero, inclusive, porque imagina que aquele que passa por dificuldades, aquele que é pobre, aquele que não tem condições de ter uma vida melhor, ou aquele que passa por uma doença incurável. Então ele pode pensar da seguinte forma: é melhor nós morrermos agora, porque nós vamos mergulhar no nada e a partir daí o nosso sofrimento passa. Mas a doutrina espírita, através das obras, através dos médiuns, vem trazendo os desencarnados, que mostram para nós que a vida continua no plano espiritual mais viva do que aqui na Terra. E que não é sem profundas consequências que o homem, por exemplo, atenta contra a própria vida.
Às vezes o suicida que chega a ter esse ato extremo para fugir das dificuldades da vida, mas com certeza ele não imagina o que o espera no plano espiritual. Então o Espiritismo, quando for divulgado para a humanidade, ele vai ter como consequência a mudança do nosso ponto de vista e a mudança da forma de encarar as dificuldades na Terra. Não, Renato, que nós deixemos de viver na Terra como o homem deve viver. Naturalmente nós temos dificuldades a serem sanadas, nós temos dívidas, temos obrigações naturais a serem cumpridas, nós temos necessidade de determinados prazeres com a família, mas o fato é que nós enxergamos essas dificuldades, esses prazeres, essas necessidades relativas como necessidades passageiras. E quando não podemos satisfazer essas necessidades, nós não sofremos tanto. Muito bem, Geraldo Júnior, Emmanuel diz que a casa espírita é a universidade da alma. Explique para nós o que isso significa. Sim, dentro do que foi falado até agora, nós entendemos que o que Emmanuel nos diz, ele quis fazer uma comparação, que os centros espíritas são a universidade da alma, e comparar com as instituições de ensino, Renato, aqui da Terra. E ele diz o seguinte: uma escola tradicional, uma faculdade onde nós aprendemos a matemática, a química, o português, enfim, as matérias que hão de nos preparar para ter uma profissão aqui na Terra, que hão de nos preparar para, muitas vezes, para competir, para conseguir uma profissão, um trabalho aqui, e que são muito importantes, né? Nós não podemos deixar de entender a importância dessas disciplinas humanas, mas nós não podemos, por outro lado, esquecer daquilo que vai nos servir para a vida eterna. Por exemplo, as lições em torno da paciência, as lições em torno da tolerância, que nós não vamos aprender nas escolas tradicionais, infelizmente. No atual estágio evolutivo, as escolas humanas nos ensinam a competir, nos ensinam que nós temos que ser o primeiro. Então isso aí acaba deixando o homem angustiado, afobado. E se nós não temos nenhuma ética, de acordo com o que a Terra nos oferece como a meta para o homem terreno, nós podemos nos perder e nós podemos achar que qualquer ação nossa pode ser justificada, até mesmo crime ou homicídio, para que nós consigamos aquilo que é mais importante, para nos darmos bem aqui na Terra. Muito bem. Nós estamos entrevistando o Geraldo Júnior, falando sobre cursos na Casa Espírita. Nós vamos para um pequeno e breve intervalo e já voltamos. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o Espiritismo em Ação e o tema de hoje é Curso de Doutrina Espírita. Geraldo, como são desenvolvidos os cursos na Casa Espírita que você frequenta? Renato, na Casa Espírita em que nós frequentamos, nós temos uma
nós temos o que nós chamamos de Escola de Estudos Espíritas. A Escola de Estudos Espíritas é formada por um ciclo inicial, que nós chamamos de ciclo introdutório, onde nós temos 4 cursos básicos. No ciclo introdutório, nós temos 2 anos de cursos, cada curso com um semestre. Tem o primeiro curso, que é para aqueles que vêm pela primeira vez à casa, chamado Noções Básicas de Doutrina Espírita, que são em 6 meses. O segundo curso se chama Nosso Lar, com base no livro de André Luiz, do mesmo nome, que inclusive nós tivemos há pouco tempo, ou já faz algum tempo, não é? O filme do livro Nosso Lar. Então é o segundo curso com mais 6 meses. O terceiro curso é o curso Passe, onde o companheiro vai aprender as técnicas de magnetismo, de passe espiritual. E por fim nós temos o curso Corrente Magnética, que traz para nós uma proposta de desobsessão, que é um trabalho de corrente magnética, que é um trabalho com base também no pensamento coletivo, na vibração coletiva, em benefício dos desencarnados. Então aí nós temos 2 anos de cursos, que é o que nós chamamos de ciclo introdutório. Terminado esse tempo de 2 anos, com a aprovação do aluno, ele vai passar para um outro ciclo de estudos, que nós chamamos de ciclo de especialização, onde ele vai poder aprofundar aquilo que ele aprofundar os estudos da doutrina espírita e poder colocar em prática na casa espírita aquilo que ele aprendeu até então em departamentos da casa, departamento de estudo e trabalho da casa, chamado institutos, onde ele vai observando a vontade, a vocação dele, ele vai poder se especializar, seja trabalhando com crianças, seja trabalhando com jovens ou com adultos, através dos diversos institutos da casa. Na divulgação da doutrina, tem o Instituto da Caridade, onde ele vai poder atender aqueles que chegam com necessidades na casa espírita. Tem o Instituto da Divulgação, você falou, não é? Onde ele vai poder divulgar a doutrina através de palestras nas escolas, através de entrega de mensagens nos lares, não é? Então, sempre num crescendo de a complexidade dos estudos e aprofundando cada dia mais. Quais são os temas principais, Geraldo Júnior? Você podia dar para a gente um exemplo de tema estudado nesse momento dos cursos? Quando o companheiro chega no curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, ele vai aprender aquelas noções preliminares da doutrina. Ele vai aprender acerca de Deus, que Deus é a inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas, vai aprender sobre os atributos de Deus. Ele vai ter uma aula que fala a respeito de Jesus, que para nós, para os espíritas, é o guia, é o modelo da humanidade, constitui-se um modelo para o ser humano. Em outra aula, por exemplo, ele vai aprender a respeito da reencarnação, que nada mais é do que a volta do espírito à vida corpórea, a volta do espírito a essa existência física, através de novos corpos, tantos quantos bastem para que ela possa progredir, ressarcir as dívidas do passado, reparar as faltas do passado. Vamos estudar a respeito de mediunidade, a respeito da obsessão, dentro daquilo que Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, quando ele nos pergunta se os espíritos influem, os desencarnados, se eles influem em nossos pensamentos e em nossas ações. Os próprios espíritos respondem para ele que influem muito mais do que nós imaginamos, que de ordinário são eles que nos dirigem. Então os espíritos a todo momento estão influenciando em nossa existência, em nossas ações, nas decisões que nós tomamos no dia a dia. Muito bem, Geraldo Júnior. Quem poderia e quem pode participar desses cursos na Casa Espírita? Mas você vai responder para a gente no próximo bloco. Okay. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Ok. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos.
inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos com o Espiritismo em Ação. Aí nós temos a presença aqui do nosso irmão Geraldo Júnior. Geraldo Júnior, nós falávamos e tínhamos feito a pergunta para você, quem pode participar do curso na Casa Espírita? Ele é assim, é restrito a determinada pessoa? Quem pode participar, Renato? Sim. Qualquer pessoa pode participar dos cursos na Casa Espírita, desde que tenha a idade, a partir de 14 anos de idade, porque é um curso para jovens. A única restrição, Renato, é a questão da idade. Então é a partir de 14 anos de idade e não tem, evidentemente, um limite de idade, não é? São cursos gratuitos, nós não cobramos, não é? Como tudo que é realizado na Casa Espírita é gratuito, então qualquer pessoa pode participar conosco, não precisa saber ler. É natural que nas casas espíritas cheguem pessoas que não são alfabetizadas, mas não é o requisito, Renato. O único requisito que tem é a idade de 14 anos para cima. Claro, Geraldo, isso não quer dizer que tem restrição com a criança, né? A criança vai ter um momento propício, em outro horário determinado. Na nossa casa espírita, a criança tem aulas de evangelização infantil no sábado pela manhã. O sábado pela manhã é todo voltado para a infância da nossa casa. Tem cursos também, da mesma forma que tem cursos para o adulto, tem cursos também para as crianças, só que adequada à linguagem infantil e para aquela faixa etária, abaixo dos 14 anos de idade. Tem também a escola de jovens, que funciona em outro dia, né? Muito bem. Nós iremos assistir agora uma matéria que fala sobre cursos na Casa Espírita. Acompanhe com a gente, por favor. O querido médium Francisco Cândido Xavier, no livro Entrevistas, nos dá a seguinte opinião: os nossos amigos espirituais sempre nos ensinaram a considerar o centro espírita como a escola mais importante de nossa alma, porque é no templo espírita que nós recebemos de outros e podemos doar de nós mesmos os valores que servirão a cada um de nós para a vida eterna. De modo que nós damos tanta importância ao estudo da matemática, ao estudo da química, que realmente são importantes, não podemos menosprezar as lições em torno da paciência, em torno da tolerância, que são atitudes da alma que nós não teremos sem estudar, sem raciocinar. Portanto, um templo espírita é uma universidade de formação espiritual para as criaturas humanas. Cita o codificador nas obras básicas. O Livro dos Espíritos. Quem deseja tornar-se versado numa ciência, tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O Livro dos Médiuns. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Obras póstumas.
Um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do Espiritismo e sobre suas consequências. Geraldo Júnior, nós sabemos que o Espiritismo tem a condição de consolar o nosso coração, consolar a nossa alma. Nesse prisma, nessa visão, de que forma que o Espiritismo pode auxiliar na reforma interior de cada um de nós? Bem, Renato, nós temos no sábado à tarde, que é o dia que nós temos os cursos, sábado à tarde, das 18 às 20h30, há 30 minutos iniciais em que nós trabalhamos preponderantemente a reforma íntima. É o nosso programa de reforma íntima. Pois bem, esses 30 minutos que nós realizamos a reforma íntima são divididos em 3 tempos de 10 minutos. No primeiro momento de 10 minutos, nós temos a oportunidade de conversar com um companheiro nosso. Nós dividimos a sala do curso em duplas, todo mundo, tanto o instrutor quanto os alunos. Nós formamos duplas e cada dupla vai poder conversar entre eles a respeito da semana que teve. Vai poder falar a respeito dos seus anseios, das suas dificuldades, momentos de alegria, momentos de dúvidas durante a semana. Enfim, é aquilo que o Evangelho nos diz: confessai-vos uns aos outros. Não é? É um momento em que a gente vai poder, dentro do limite, naturalmente, né? Dos 10 minutos, dos 10 minutos, falar das nossas dificuldades, falar dos nossos anseios, falar das nossas alegrias. Então isso aí está inserido no programa de reforma íntima. E nós temos que, nesse momento, o nosso anjo da guarda está participando. Então, o único requisito dessa conversa, 2 a 2, é que o tipo de conversa tem que ser elevado. Pode-se falar de qualquer assunto, mas em um nível espiritualizado. Muito bem, Renato. O segundo momento da reforma íntima é destinado a avaliar um livro, um romance espírita, uma vez que cada curso, além do curso, tem um momento de estudo de um livro de reforma íntima. Dê um exemplo. Exemplo, o curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, que é o curso inicial. Certo. Tem como livro de reforma íntima o livro Há 2000 Anos, que é um romance de Emmanuel, em que Emmanuel conta a própria vida dele nesse romance, há 2000 anos, quando ele era um senador romano orgulhoso chamado Públio Lentulus. Então, o companheiro que está fazendo esse curso vai ter a oportunidade de analisar, por exemplo, os erros, os acertos de Públio Lentulus, vai ter a oportunidade de analisar as consequências das falhas morais de Públio Lentulus. Tem também um personagem neste livro de exemplo, que é o personagem de Lívia, que era a mulher, a esposa de Públio Lentulus, um espírito já elevado. Então a Lívia passava por todas as dificuldades inerentes ao orgulho e à vaidade do Públio Lentulus. Então, Renato, esse romance, como todos os demais, tem como finalidade levar aos alunos do curso alguns exemplos, algumas reflexões, alguns modelos, alguns exemplos daquilo que nós devemos, daquilo que nós não devemos fazer. Muito bem, você falou de dois momentos. Períodos de 10 minutos. Sim. E o terceiro? Tem um terceiro momento em que nós usamos uma agenda de reforma íntima. Cada aluno tem a sua agenda individual de reforma íntima, de tal maneira que o instrutor do curso não tem acesso, como é óbvio, né? Não vai ter acesso à agenda de reforma íntima do aluno. É como se fosse então um diário que ele vai preencher. A agenda de reforma íntima, ela tem páginas para serem respondidas diariamente, onde o companheiro vai poder fazer um balanço daquilo que ele fez durante aquele dia
vai poder traçar metas para o dia seguinte. E no sábado ele faz um balanço da semana dele. Muito bem. De como foi a semana na Geraldo Júnior, fale para nós em breves palavras, porque na verdade o nosso tempo está quase se esgotando, sobre a campanha Estude o Espiritismo. Renato, Emmanuel nos diz no livro Estude Viva que a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita é a sua própria divulgação. Então nós que temos sido tão intensamente beneficiados pelo Espiritismo, nós nos sentimos na obrigação de divulgar a doutrina. E para divulgar o Espiritismo, nós temos uma série de atividades, como faixas, que nós colocamos na porta de nossa casa espírita, como outdoors, que nós espalhamos pela cidade, convidando os companheiros para participar dos cursos. Então é uma atividade que a Casa Espírita sai do seu reduto e vai levar a informação para então a divulgação o é morador exterior. Da região. Exatamente. Então a divulgação é exterior, seja através da TV, como a oportunidade que nós estamos tendo nesse momento de divulgar os cursos e de uma série de atividades. Muito bem, nós agradecemos aqui a presença do Geraldo Júnior, que falou conosco a respeito de curso na Casa Espírita. Se você quiser mais informação, acesse o site conheçaespiritismo.com.br. Muita paz a todos.